Boa tarde, pessoal. Doutora Patrícia Alonso falando, e vou expor para você quais os motivos que me levam a crer que a lei da alienação parental foi feita por pedófilos para pedófilos. A lei 12.318, que nós chamamos de lei da alienação parental, o caso mais clássico que envolve essa lei é o caso de Bernardo Boldrin. Bernardo Boldrin, ele era filho de uma mulher muito rica, uma pessoa que tinha um poder aquisitivo muito grande, e ela casou com um homem que não era tão rico quanto ela, se formou como médico, e às custas dessa mulher, esse médico conseguiu montar a sua clínica, e com uma enfermeira da clínica ele traiu essa mulher, matou a sua ex-esposa, e pensando que com isso ele poderia resolver dois problemas. O primeiro de não ficar convivendo com ela, e o segundo também a questão da herança que essa mulher tinha, e que agora com a morte dela, Bernardo Boldrin era o sucessor dessa herança. Bem, Bernardo Boldrin, ele era muito maltratado pelo pai e pela madrasta durante 3 anos após a morte da mãe dele. Ele, cansado dessa condição, ele procura ajuda. Conforme nós olhamos no Wikipédia, diz que Bernardo vivia com o pai e a madrasta, porém, segundo as investigações, a relação familiar entre os três não era boa. Em gravações apresentadas para esclarecer o caso, a madrasta chega a dizer ao Bernardo o seguinte: vamos ver quem vai primeiro para debaixo da terra. Eu prefiro apodrecer na cadeia do que ficar nessa casa contigo incomodando. Já o pai do Bernardo, ele demonstrava desinteresse pelo menino. Numa gravação, onde Bernardo chegou a empunhar um facão, esse lhe disse: vamos, machão, faz alguma coisa com esta faca. E testemunhas também relataram que Bernardo chegava a ficar vários dias fora de casa sem que o pai o procurasse. Durante o julgamento, uma ex-professora do menino e testemunha do caso disse: ele nunca ganhou o colo do pai. Ainda em 2014, Bernardo pediu a um juiz para mudar de família. E, infelizmente, nesse dia que Bernardo foi conversar com o juiz e o promotor, numa audiência de mediação, sem que Bernardo tivesse nenhum representante do Conselho Tutelar ou da OAB, foi praticamente assim jogado para os braços do pai e da madrasta nessa mediação, que se alguma coisa ocorresse com ele, que ele voltasse a denunciar. 1 mês e pouco depois, Bernardo aparece morto, segundo os laudos periciais, ele morreu em detrimento de asfixia, porque eles enterraram ele ainda morto, e depois desse crime acabou causando uma discussão muito grande em todo o Brasil sobre o funcionamento da rede de apoio e amparo às crianças no Brasil. Pois bem, o que é alienação parental? Segundo o Wikipédia, alienação parental é o processo e o resultado da manipulação psicológica de uma criança em mostrar medo, desrespeito, hostilidade injustificados em relação ao pai, mãe ou outros membros da família. Importante que nós precisamos ver que aqui essa palavra, medo, desrespeito ou hostilidade injustificados. Um dos grandes problemas que nós vemos hoje na justiça brasileira é que a justiça não investiga o porquê que a criança tem medo, desrespeito ou hostilidade. Nas varas da família, o processo corre para apurar alienação parental. E quando há alguma denúncia de abuso sexual ou maus tratos infantis, a vara da família diz que ela não é responsável para apurar esta questão, e esse processo vai para a vara criminal. Claro que com o Brasil que nós temos, que não faz a devida investigação, os processos, na sua grande maioria, são julgados ou são arquivados ainda no inquérito policial pelo artigo 18 do CPP. Quando muito, poucos processos, quando se transforma em processo criminal, quando o promotor entende que realmente há indícios da criminalidade, muitos desses processos são julgados
com o réu sendo absolvido por falta de provas. Absolvido por falta de provas não quer dizer que não houve crime, é que não teve condições de ser investigado profundamente para que se fosse apurado realmente se aquele agressor foi ou não o autor do crime. E 0,00005% dos processos nós conseguimos apurar o criminoso. Ele geralmente até é julgado, mas até hoje ainda não conseguimos visualizar, desde 2010, algum criminoso que seja pai, padrasto, tio, avô, presos ainda. Ok. A lei da alienação parental, é muito importante a gente entender que toda lei que é encaminhada para votação no Congresso, ela tem que ser acompanhada de uma justificativa. Então, quando nós entramos no site do Congresso Nacional e procuramos essa referida lei, nós encontramos na justificativa da lei quem levou a Lei 12.318 de 2010 ao Congresso Nacional. E lá, na justificativa, nós encontramos nomes: SOS Papai e Mamãe, Associação de Pais e Mães Separados, APASE, Pais para Sempre, Pai Legal, Pais por Justiça. Vocês podem ver que nós não temos aqui grupos de mães, até porque, se vocês olharem, a APASE é Associação de Pais Separados. Para que esse grupo não demonstrassem que eles eram misóginos, eles colocaram Associação de Pais e Mães Separados, só para enganar as pessoas, né? Para enganar a opinião pública, porque a nomenclatura continua sendo APASE. Nas reportagens da época, nós podemos ver que realmente a grande maioria dessas pessoas eram homens e que estavam à procura dos seus direitos parentais. Nós podemos ver aqui nessa foto que a deputada Maria do Rosário foi a relatora da lei na Câmara dos Deputados. No Senado foi o senador Paulo Paim. Quem levou essa lei ao Congresso Nacional foi o deputado Regis de Oliveira, e foi sancionado essa lei pelo presidente Lula. Claro que sempre com o lobista, o presidente da APASE, e também a desembargadora Maria Berenice Dias, juntamente com quem? Juntamente com o juiz Elísio Pérez, que foi o idealizador da lei, que inspirou a sua idealização nos julgados de Maria Berenice Dias, ok? E para dar credibilidade ainda mais, temos aqui a psicóloga Sandra Bacara, que até hoje ainda continua de vez em quando aparecendo nas audiências públicas, dando as suas opiniões a respeito. Bem, como já falamos, a lei da alienação parental foi feita por Maria Berenice Dias, e importante salientar que desde 2007, Maria Berenice Dias, mesmo não tendo uma lei específica sobre isso, ela já julgava processos como alienação parental, até que os seus julgados se transformaram em jurisprudência, dando ensejo para que então o juiz Elísio Pérez levasse essa lei ao Congresso Nacional. Só que, curiosamente, a mesma desembargadora que julgava esses processos no Rio Grande do Sul, em seu livro Incesto e a Síndrome da Alienação Parental, ela escreve a seguinte frase: nos processos envolvendo abuso sexual, a alegação de que se trata de síndrome da alienação parental tornou-se argumento de defesa e vem sendo invocada como excludente de criminalidade. Ou seja, ela estava completamente convicta de que a sua militância para a aprovação dessa lei era dúbia, porque ao mesmo tempo em que ela alegava alienação parental, ela sabia também que essa síndrome da alienação parental seria invocada também como excludente de criminalidade.
Não esquecendo que a doutora Maria Berenice Dias, em um dos seus vídeos que consta no YouTube, ela fala bem com todas as letras que ela defende o direito das minorias, que ela ama as bandeiras das minorias. E mais para frente nós veremos quem são essas minorias. Bem, voltando à PL da Lei da Alienação Parental, nós podemos verificar que o nome de Richard Gardner consta lá nessa justificativa dessa lei. E essa lei, ela está escrita que a este processo o psiquiatra americano Richard Gardner denominou de Síndrome da Alienação Parental. Portanto, a partir de agora, nós vamos tentar entender quem é esse personagem chamado Richard Gardner e qual a sua influência no mundo desde a sua aparição. Richard Gardner foi um professor da Universidade de Columbia de Nova York. Ele trabalhou como serviço voluntário. Nunca foi um membro ativo, apenas voluntário. Ocorre que, a partir de 1985, ele já não fazia parte como voluntário da Universidade de Columbia. Entretanto, para poder ganhar credibilidade à sua teoria, ele se colocava como tal. Em 1985, ele foi chamado para trabalhar num caso que chama We Care Nurse School, onde ele reverteu o caso em favor do agressor, colocando 235 denúncias e 51 crianças foram desacreditadas através do trabalho de Richard Gardner. Kelly Michaels era professora da creche e ela abusava das crianças. E essas crianças, diga-se de passagem, eram crianças da primeira infância. Essas crianças relatam que Michelle as forçou a lamber a manteiga de amendoim de seus órgãos genitais, de que ela penetrava seus retos e vaginas com facas, garfos e outros objetos, obrigava a comer bolos feitos de excremento humano e inclusive fazia as crianças brincarem nuas de pato-pato, ganso nu. Foram indiciados 231 acusações de crimes sexuais. Entretanto, através da teoria de Richard Gardner, depois de 5 anos, foi anulada a prisão, a condenação de Kelly Michaels. Como ele conseguiu essa proeza, também ele foi chamado para defender Woody Allen quando foi denunciado por sua filha Mia Farrow sobre abuso sexual. E ele disse ao jornal Newsweek na época que gritar abuso sexual é uma maneira muito eficaz de causar vingança em ódio pelo outro cônjuge. Está aqui os sites que vocês vão poder conferir. Pois bem, através desses casos, Gardner então começa a ganhar reputação e ele começa a formar princípios onde ele sustenta que essa anomalia geralmente acontece quando há separações ou divórcios, onde a disputa pela guarda do filho menor torna-se acirrada, dando a ensejo que o genitor que detém a guarda crie na criança um sentimento de rejeição em relação ao outro cônjuge. Já na época de Richard Gardner, os advogados invocavam a alienação parental como excludente do crime de abuso sexual de menores, alegando terem sido plantadas falsas memórias para denegrir cônjuges. Richard Gardner, então, começa a criar princípios para que, assim, homens abusadores, através de seus advogados, criem uma sustentação de defesa imbatível, né? Primeiro princípio que Richard Gardner fala: mantenha a criança ligada ao abusador. Nas páginas 537 do livro True and False Accusation of Child Sex Abuse, ele fala que cuidados especiais devem ser tomados para não afastar a criança do pai molestador. A remoção de um pai pedófilo da casa só deve ser seriamente considerada depois que todas as tentativas de tratamento da pedofilia e aproximação com a família provarem-se inúteis. Logo, para Richard Gardner, o pedófilo tem possibilidade de tratamento psicológico. Segundo princípio, Richard Gardner afirma que a criança deve ser informada de que não existe tal coisa como um pai perfeito. A exploração sexual
tem sido colocada na lista negativa, mas positivamente também pode ser apreciada. Nessa mesma esteira de raciocínio, no discurso do dia 1º de outubro de 2009, às 10 horas da manhã, a deputada Maria do Rosário, que era a relatora da referida lei, ela também fala os mesmos princípios de Richard Gardner. Ela fala: quantas vezes nas situações de abuso sexual nós trabalhamos na legislação aquele que promove o abuso, e não deve ser apenas no ponto de vista do abuso. Quero me referir que é outra questão. Não deve haver apenas uma atitude de busca de responsabilização criminal, mas um tratamento para que este que veja que cometeu o abuso não perca o contato com essa família e tenha a possibilidade de manter essa relação, porque há vínculos também constituídos. Então, se nós trabalhamos isso para abuso, que é algo que a sociedade rejeita tão fortemente e não ao acaso, imagine essa condição. Nós queremos que se preserve nessa condição os vínculos. Portanto, a deputada Maria do Rosário, ela também é uma adepta às ideias de Richard Gardner, aonde ela defende que a criança deve manter contato em relação ao seu abusador. Então, como colocar em prática essa premissa proposta pela relatora, a deputada Maria do Rosário? Gardner, então, ensina que diga à criança que o abuso sexual por um pai é normal. As crianças mais velhas podem ser ajudadas a compreender que os encontros sexuais entre adultos e uma criança não são universalmente considerados atos condenáveis. Pode ser dito à criança sobre outras sociedades em que tal comportamento foi e é considerado normal. A criança pode ser ajudada a apreciar a sabedoria de Hamlet de Shakespeare, que disse: nada é bom ou mal, mas o pensamento torna-o. Portanto, a pedofilia está na cabeça de cada um que julga, segundo Richard Gardner. Também, Richard Gardner diz que, em tais discussões, a criança tem que ser a compreender que temos em nossa sociedade uma atitude punitiva e exageradamente moralista sobre encontros sexuais adulto-criança. E aí, o que Gardner fala sobre quem faz as denúncias? Principalmente são as mães que estão com as crianças quando há a separação. Gardner fala sobre mães que descobrem que seu marido está abusando sexualmente do seu filho. Segundo ele, a culpa é da mãe pelo seu abuso paterno, que não satisfez seu marido sexualmente, ou seja, ela não cumpriu com os débitos conjugais. Portanto, ele sugere que os terapeutas devem ajudar a mãe de vítimas de incesto conseguir a gratificação sexual. E nesse ponto, Richard Gardner inclusive defende que as mães devem usar vibradores sexuais. Bem, de que forma esses terapeutas então deverão ajudar as mães? Primeiro, desencoraje os litígios. Incentive a ficar com o seu marido, o agressor. Culpe a filha pelo abuso sexual do pai. Pode ser que uma das razões da filha voltar-se para o pai seja o comprometimento da relação da criança com a mãe, a alienação parental. Eu já tive oportunidade de ver laudos psicossociais onde as psicólogas escreveram que a criança e a mãe relatam a mesma coisa porque ambas têm uma simbiose e essa simbiose se chama alienação parental. Richard Gardner ainda fala que alguém tem que fazer todo o possível para ajudá-la a colocar o crime na perspectiva correta. Ela tem que ser ajudada a compreender que na maioria das sociedades na história do mundo, tal comportamento era onipresente, isto é, em todos os lugares, e este ainda é o caso. Gardner ainda fala sobre pais que abusam sexualmente dos seus filhos. Diga a ele que ele fez é o seu normal. Ele tem que ser ajudado a compreender que ainda hoje a pedofilia é uma prática difundida e aceita entre literalmente bilhões de pessoas. Ele tem de perceber que na nossa sociedade ocidental, especialmente, tomamos uma atitude muito positiva e moralista para tais inclinações. Ele teve má sorte com respeito ao lugar e hora em que nasceu no que diz respeito às
atitudes sociais em relação à pedofilia. No entanto, estas não são razões para condenar a si mesmo. Richard Gardner fala nesses dois livros e nessas referidas páginas. Bem, o que mais Richard Gardner fala sobre esses agressores? Mantenha-o em casa. A remoção de um pai pedófilo da casa só deve ser seriamente considerada depois que todas as tentativas de tratamento da pedofilia e aproximação com a família provarem-se inúteis. Ajude-o a proteger-se. Ele deve aprender a controlar-se e a proteger-se. Pois bem, de onde veio essa ideologia de Richard Gardner? Olhando os vídeos do nosso professor Olavo de Carvalho. Nesse vídeo, Olavo cita a doutora Judith Heisman, doutoranda em pedagogia e que é judia conservadora e que desde 1985 ela já expunha os malefícios dessas ideologias de Richard Gardner. Ela conta que nesse artigo Child Abuse and Child Custody, ela fala que nos Estados Unidos, em 1981, o governador da Califórnia, Ronald Reagan, criou o Manual das Vítimas de Crimes Sexuais, entendendo que, desde 1951, a justiça tinha sido injustificadamente a favor de criminosos e suas vítimas ignoradas na medida que os crimes foram ignorados. Entretanto, em 1996, o governo Bill Clinton começou a dar mais direitos aos criminosos sexuais do que às vítimas através da emenda aos direitos da vítima. E não é de se assustar que ele tenha feito isso, porque em 1998 explode o escândalo entre Bill Clinton e a estagiária Monica Lewinsky. Ou seja, ele fez uma lei para beneficiar ele mesmo. Judith Heisman e outros ativistas em favor das crianças vítimas da violência doméstica expõem que vários comportamentos desajustados dos pais colocam crianças em risco, tais como drogas, álcool e abuso sexual. A defesa dos advogados sempre será violência psicológica e alienação da criança ao pai. Abuso parental é abuso moral contra a criança. Será? Nesse artigo, datado de 3 de setembro de 99, Judith Heisman cita Richard Gardner. Ela fala o seguinte: quando um denunciante, na sua grande maioria as mães, são diagnosticadas como SAP, com a inversão da guarda, elas são compelidas a pagar alimentos e, se quiserem ver os filhos, precisam pagar psicólogas escolhidas pelo agressor para fazerem visitas assistidas. Nesse mesmo artigo, ela menciona que em 1999, cada visita nos Estados Unidos custava $100 a serem pagas às psicólogas e ainda as genitoras tinham que pagar $600 a título de alimentos. Ainda Judith Heisman fala desse artigo que Gardner e Kinsey, inevitavelmente, a única autoridade experimental de Gardner para essa teoria do paz é Alfred Kinsey. De fato, Gardner plagiou em grande parte os capítulos 5 em Comportamento Sexual do Homem Humano e Feminino, para mostrar que o abuso sexual infantil é normal. Como seu mentor, Kinsey, patologicamente suspeito, Gardner sugere que as crianças seduzem sexualmente seus acusadores. Quem era Kinsey? Alfred Kinsey nasceu em 1894 e morreu em 1956. Foi um americano biólogo e que em 1947 fundou o Instituto Kinsey de Pesquisa de Sexo, Gênero e Reprodução. Escreveu os 2 livros sobre comportamento sexual do homem e da mulher e idealizou a escala Kinsey, onde fundamentou a sexualidade humana nas décadas de 40 e 50. Importante explicar que, na realidade, Alfred Kinsey é o pai da diversidade sexual. Ele criou essa falácia baseada em crimes de
pedofilia, crimes de estupro de vulnerável. De que maneira? Ele pagava pais marginais na cidade de Nova York, e também, como ele foi contemporâneo da Segunda Guerra Mundial, ele tinha um capitão no exército alemão nos campos de concentração de Auschwitz. Então ele induzia essas pessoas a fazerem, a troco de dinheiro, esses experimentos que na realidade eram crimes. Esses homens tinham a obrigação de pegar os seus filhos e responderem essa tabela Excel. Nessa tabela, Kinsey desenvolveu os seguintes perguntas: quantos anos a criança teria? Qual seria o número de orgasmo? Quanto tempo seria envolvido? E aí, novamente, nova idade, número de orgasmos e tempo envolvido. As tabelas 33 e 34 mostram os exemplos de múltiplos orgasmos em pré-adolescentes, mulheres. Veja bem, as crianças, elas tinham desde 5 anos de idade, 5 meses de idade até 14 anos. Essa criança, por exemplo, que foi abusada, de 5 meses, ela teve 3 orgasmos e o pai não conseguiu explicar quantos tempos foram envolvidos. Essa outra criança, de 11 meses, teve 10 orgasmos em 1 hora de abuso. Outra criança, 11 meses, 14 orgasmos em 38 minutos. Essa criança de 2 anos e meio, uma teve 7 orgasmos em 9 minutos e a outra teve 11 orgasmos em 65 minutos. Teve crianças que foram abusadas aqui, olha, 24 horas em seguida. Ou seja, essas crianças quase que faleceram de tanto serem abusadas. Baseado nessa tabela, Kinsey então diz que as crianças nascem sexualizadas e que elas, como diz aqui, seduzem sexualmente seus cuidadores. Aqui nós podemos ver as fotos das crianças do Instituto Kinsey que foram cedidas para a doutora Judith Heisman. Importante olhar essa foto porque até hoje aqui no Brasil, um dos trabalhos que os tribunais de justiça têm encaminhado as crianças a fazerem é a terapia em grupo, aonde as crianças elas ouvem ou veem relatos de outras crianças que sofreram abuso. Isso significa trabalhar com a dessensibilização das crianças para que elas entendam que o que elas passaram seja uma coisa comum. Vocês podem ver as fotos das crianças de Kinsey, todas elas fazem parte da primeira infância. Assim, não é por menos que ao lermos a lei da alienação parental, percebemos um forte viés da ideologia nazista nela incutida, tais como a subtração da maternidade através da inversão da guarda, a terapia da ameaça, mais específica por parte de Rauffenberger, e a expropriação econômica por parte de quem faz a denúncia, como meio para desestimular, e a lavagem cerebral através da psicologia e psiquiatria, com as mães para pararem com a denúncia, com as crianças para aceitarem o abuso como uma forma normal. E mais, a tortura física, econômica e psicológica, tanto em relação à criança quanto à sua mãe. Pois bem, como o nosso site é um site de pessoas que são de direita conservadora, claro que vocês não vão encontrar sobre Richard Gardner em escritos em português, porque claro que o lobby brasileiro jamais deixaria que esses artigos que agora estaremos mostrando chegaria ao conhecimento do povo brasileiro. Mas vamos lá, um site em francês falando a verdade sobre o Gardner e a SAP de Richard Gardner. Gardner e a Associação de Dunbar. A perspectiva de Gardner sobre as relações sexuais adulto para criança se alinha com aquela desenvolvida pelos defensores da legalização da sexualidade de adultos para jovens e grupos pró-pedófilos como a Associação Norte-Americana de Homens e Garotos, NAMBLA. Esta associação, criada em 1978, descreve-se como uma organização política para os direitos civis e a educação, cujo objetivo é acabar com a opressão de homens e meninos. Guardem bem esse nome.
O objetivo do NAMBLA é acabar com a opressão de homens e meninos que têm relação de consentimento. A associação afirma que não se envolve em nenhuma atividade contrária à lei e não incentiva ninguém a quebrá-la. Imagina se ela agisse em contrária à lei, né? Se ela se dedica a defender a opressão de homens e meninos que têm relações de consentimento. Vocês já viram crianças que não consentem com o sexo, principalmente crianças de na primeira infância? Então, aqui está NAMBLA, artigo em francês, e que os senhores poderão, através desses escritos, localizar em seu computador e os senhores tirarem as suas próprias conclusões. Interessante que uma vez olhando os sites dos gardenistas, encontrei essa página de um escritório de advocacia e cortei, apaguei para que não pudesse identificar o escritório, mas fiquei muito preocupada. O que esses cabelos coloridos queriam dizer, já que alienação parental tem a ver com esses cabelos coloridos? Seria o arco-íris? Seria uma caixinha de giz de cera para mostrar as cores de criança, as cores que as crianças gostam de pintar? Pois bem, aqui está a resposta. Importante salientar que quando a doutora Judith Reisman começou a investigar os atos de Richard Gardner, em 2002, vimos que a pais são acusados de usar filhos em rede de pedofilia. Ou seja, de 1985 a 2003, quase uma geração de crianças foram entregues aos pais abusadores e ninguém mais sabia o que acontecia com elas. Olha o que aconteceu de 1985 a 2002, o FBI encontrou pais são acusados de usar filhos em rede de pedofilia. Quando o FBI localizou essas crianças e ouviu os depoimentos delas, foram procurar saber aonde estava o erro, por que essas crianças foram entregues aos seus abusadores, e descobriram que grande parte dessas crianças elas foram entregues aos seus abusadores por causa do estudo psicossocial. E quem tinha feito esse estudo psicossocial? Richard Gardner. Ou seja, em 2003, quando o FBI foi prendê-lo, Richard Gardner suicida. Ano depois, 2004, Força Tarefa Internacional meta pedófilos, resgata vítimas. Começou o trabalho de proteção da criança nos Estados Unidos. Bem, mexendo nos grupos de Facebook no Brasil, algo me chamou muito a atenção neste balão, Bubbles of Love, né? Campanha de conscientização contra criança. Aí nós vimos essa fala e alguém pergunta para o Observatório da Guarda Compartilhada, o que é isso? E ele diz, é uma campanha mundial de combate à alienação parental. Olha, uma campanha mundial. Quem foi Bubbles Love? Ou Mr. Bubbles? Mr. Bubbles foi a pedofilia infantil na Austrália. Esse homem era dono de uma escola na Austrália e semanalmente ele enchia a van da sua escola e levava as crianças para um motel, enchia a banheira de água e sabão e essas crianças ficavam brincando com bolhas nuas enquanto ele ficava contemplando essas crianças. Foi então que a população denunciou Mr. Bubbles e, graças a Ralph Andewager, discípulo de Richard Gardner, ele conseguiu se safar das denúncias. Entretanto, ficou até hoje a lenda do Mr. Bubbles, inclusive na Austrália. E depois disso, nós temos vários nomes de pedófilos pós-15, como Ralph Andewager, John DeSeco, Daniel Tsang, Wayne, Ted Mike e Lena, Van Del Pomeroy, Richard Gardner, Polanski e tantos outros. Pois bem, mas assim que começou a ter
um movimento forte de acusações de abuso sexual infantil, começou a se levantar nos Estados Unidos homens que se contrapuseram a esse movimento. Na realidade, nós sabemos que o movimento sobre os homens já vinha desde 1908, com o inglês Ernest Beaufort Bax. Mas ocorre que em 2012, em 2000, né? 2012 é esse artigo, mas em 2000, homens como Barry Farrell começam a se levantar e a apontar que o incesto é algo positivo. Quem foi Barry Farrell? Se você procurar saber a vida dele, você vai encontrar um homem que é doutor, mestre e um monte de escambau de coisa que esse homem é. Entretanto, ele é um ativista pró-pedofilia. Esse homem, inclusive, durante 20 anos que ele conviveu com a sua primeira mulher, ele defendia os direitos feministas, os direitos das mulheres. Só que a mulher dele foi muito bem sucedida na vida profissional e começou a trabalhar na Casa Branca e quis divorciar dele. A partir do momento em que ele se viu divorciado e com a responsabilidade de ter que cumprir os deveres de pai em relação às suas duas filhas, então ele se rebelou contra isso e se tornou um ativista masculinista. Barry Farrell, em um encontro que ele teve de homens que pensam que nem ele, que tinha uma repórter infiltrada no meio deles, ele disse o seguinte: quando recebo meus casos positivos mais brilhantes, 6 em 200, diz Farrell, o incesto faz parte do estilo de vida aberto e sensual da família. O incesto faz parte do estilo de vida aberto e sensual da família, em que o sexo é uma consequência do calor e da afeição. Estilo de vida aberto. Hoje nós sabemos que com a diversidade sexual, muitos casais, eles não se restringem mais a uma vida sexual entre duas pessoas. Eles têm um estilo de vida aberto. Então, nesse estilo de vida aberto, pode entrar outros casais, ou uma pessoa ficar em 3 pessoas, ou ficar em 4 pessoas. E nesse estilo de vida aberto que o Barry Farrell fala, a criança, ou o incesto, ou sexo do pai com os filhos, ou da mãe com os filhos, faz parte desse estilo de vida aberto. É mais provável que o pai tenha um bom sexo com sua esposa, e é provável que sua esposa a conheça e aprove, e em 1 ou 2 casos para participar. Primeiro, porque milhões de pessoas que agora se abstêm de tocar, abraçar e acariciar genitalmente seus filhos, quando isso é realmente parte de uma expressão carinhosa e amorosa, estão reprimindo a sensualidade de muitas crianças e de si mesma. Talvez isso precise ser reprimido e talvez não. Meu livro deveria pelo menos começar a exploração. Segundo, estou descobrindo que milhares de pessoas em terapia para incesto estão sendo instruídas em essência que suas vidas foram arruinadas por incesto. De fato, suas vidas geralmente não foram afetadas tanto pelo incesto quanto pela atmosfera geral. Olha, Barry Farrell está falando a mesma coisa que Garner fala. O incesto não é incesto por causa da pessoa, mas é a atmosfera geral, é a sociedade que reprime. Pois bem, quando nós olhamos nesse artigo, Escalada de Paz em Nantes, e vocês podem procurar esse artigo em francês, porque, é claro, vocês jamais achariam essas informações em artigos em português, porque o lobby brasileiro jamais deixaria essas informações chegarem no Brasil. Na Escalada de Paz em Nantes, em 2013, houve um cineasta chamado Patrick Jean, em que ele infiltra e vai descobrir o que é esse movimento masculinista. Gente, eu não estou falando de movimento machista, é pior do que isso, eu estou falando de movimento masculinista. Quando eu vejo mulheres entrarem no meu Face ou no grupo da alienação parental e diz: o machista, o patriarcado, vocês não têm noção, tem coisa muito pior do que isso, que se chama movimento masculinista.
Segundo ele, nesse artigo, ele fala que esses homens acreditam piamente que a justiça querem tirá-los da vida dos seus filhos e, em nome dessas ideias retrógradas, que um jovem massacrou 14 alunos da Escola Politécnica de Montreal em 6 de dezembro de 1989, considerando que eles tomaram o lugar dos homens. O assassino tornou-se então o herói dos masculinistas mais desinibidos. Olha que interessante, esses homens que estão lá no guindaste de Nantes, lá na França, eles conversando entre eles e dando entrevista para o Jean Patrick, eles falaram que o homem que representa os anseios dele foi aquele rapaz que em 1989 entrou na Escola Politécnica de Montreal e massacrou 14 alunos e a maior parte meninas, porque elas ocupavam o lugar dos homens. E aí ele se tornou herói dos masculinistas. Por isso, não é muito difícil nós encontrarmos nos noticiários brasileiros homem surta e tenta agredir juíza durante a audiência em Maceió. Ele destruiu a sala após ouvir sentença de que ficaria impedido de visitar filhas até ser submetido a exame psiquiátrico. Outra notícia: pai que não consegue ver filho invade fórum e ameaça se matar em Itaquera. Outro: homem ameaça ex-mulher de morte, é preso após dizer que faria chacina. Juíza e promotora de Jaboticabal foram citadas em postagem na web. Suspeito disputa a guarda do filho de 10 anos e disse que cometeria suicídio. Olha o que esse cara que foi preso escreveu no Facebook dele, que foi publicado no jornal de Ribeirão e Franca. Vou invadir o fórum de Jaboticabal e matar o maior número de pessoas possíveis e me suicidar. Espere e você vai ver o que um doente bipolar é capaz de fazer. Continuando no nosso artigo dos pais de Nantes, Jean Patrick escreve que eu mesmo já ouvi o suficiente desses homens falarem sobre pedofilia para testemunhar que é considerado por muitos como um impulso masculino que não deve ser contido. Um pai incestuoso encarcerado após ser sentenciado a anos de prisão é apoiado e considerado um herói de sua luta política. Vou ler de novo. Um pai incestuoso encarcerado após ser sentenciado a anos de prisão é apoiado e considerado um herói de sua luta política. Portanto, o masculinismo é uma luta política. Continuando no mesmo artigo, Jean Patrick escreve que como que foi, olha, um projeto de lei foi introduzido em 24 de outubro de 2012 para tornar obrigatória a residência obrigatória. E aí ele descreve como que foi a luta desses masculinistas na França em relação à residência alternada, em relação à síndrome da alienação parental, em relação à melhoria tanto da síndrome quanto da guarda compartilhada e, inclusive, em 2012, tornar obrigatória a residência alternada e forçá-la, se necessário, por meio da SAP. Olha só, baseado nessa colocação que Jean Patrick nos traz nesse artigo e fazendo uma comparação das leis que foram aprovadas no Brasil, é possível nós fazermos um paralelo e ver que a militância masculinista na França também tem aqui o seu dedão, né? A sua pata. Veja bem, 2010, Lei da Alienação Parental. 2014, Lei da Guarda Compartilhada Obrigatória. E se nós achamos que estamos bem feitos agora com a novo Congresso Nacional, vocês não se enganem, porque esses lobistas, eles atiram tanto... Vamos voltar lá para vocês lembrarem. Olha só, lembra eles aqui, estando com a esquerda, Maria do Rosário, Lula, Paulo Paim, o discurso que eles faziam aqui
é que as mulheres elas tinham que conquistar os seus espaços e que muitas mulheres não queriam permitir os pais de terem convivência, mas isso seria bom até para elas poderem terem uma ascensão econômica e social. Pois bem, agora o discurso deles para os de direita é completamente diferente. Agora, eles dizem que as mulheres, elas se emanciparam e elas não estão cumprindo com os seus deveres familiares. E por causa disso, deve-se ter a lei da alienação parental para que o patriarcado possa então ser realmente respeitado no Brasil. E aí? E aí que os nossos deputados de direita estão cada dia mais amando a ideia. Veja bem o que o Jean Patrick fala no artigo dele da França. Assim, os masculinistas, negando essa violência e exigindo um retorno a uma situação em que o homem era o pater familias, agora o lobby brasileiro defende que a lei da alienação parental tem que existir para que seja retorno do pater familias, desenvolvem uma teoria que muitos deputados e senadores, especialmente à direita, não negam arquivando essas leis propostas. Vamos ver na prática o que acontece? Lembra do caso Neymar, em que aquela moça caluniou ele por estupro na França? Não demorou muito e os nossos congressistas de direita receberam a visita desses lobistas e com os 5 deputados de direita propõem o mesmo projeto de lei. Após caso Neymar, deputados apresentaram 5 projetos no mesmo dia contra a denunciação caluniosa. E olha só o que esse artigo aqui no Brasil fala sobre esses projetos de lei. Ele usa um texto bíblico para basear seu argumento. Um dos exemplos mais tradicionais desse tema é a síndrome da mulher de Potifar, pertencente a um texto bíblico no livro de Gênesis. Todo conservador de direita respeita a Bíblia. Então os gardenistas colocaram dentro desses projetos de lei um texto bíblico para dar credibilidade à sua militância. Ainda nessa mesma reportagem diz: a teoria dessa síndrome gira em torno da história do escravo José Potifar, general do exército do rei, e sua esposa, que ao tentar seduzir José e ser rejeitada por este, imputou-lhe falsamente conduta criminosa relacionada à dignidade sexual, culminando na pena de cárcere a José. Só que esses políticos de direita que não estão com suas assessorias sabendo exatamente o que está acontecendo, pegaram esses projetos e colocaram no Congresso Nacional, sem saberem que as justificativas dessas leis estão baseadas no livro de Richard Gardner. Olha, na página da introdução 20 e 28, Richard Gardner usa a mesma história de José e a mulher de Potifar para alegar que houve falsa denúncia. Só que quando nós lemos essa história na Bíblia, nós não verificamos a fala de José. José é levado para o cárcere sem ele ter dado a sua defesa. Então, o que nós concluímos em todo esse mundo que nós estamos estudando sobre alienação parental, o que nós podemos perceber é que o grande problema desses casos é que não há a devida investigação. A investigação ela não é aprofundada e esses casos, por não terem investigação, são considerados denunciação caluniosa. E aí, posteriormente ao nosso amigo Barry Farrell, aparece como seu também aliado Paul Allen. Paul Allen se tornou um pai imprevisível em um movimento lucrativo. Todos esses homens, quando você começa a estudar, vocês vão ver que eles foram homens completamente desajustados com sua família. E
depois do primeiro movimento de 1970 com o Very Farrell, em 2008 surge esse Paul Elan, onde ele, já se utilizando das redes sociais, ele traz um movimento para a internet através da página do Facebook, A Voice for Men. Esse movimento que deu origem a uma comunidade online mais ampla, na qual homens prejudicados trocam seus memes e se compadecem. Para quê? Para atrair leitores que se importam com os direitos dos pais. Nunca vocês vão ver direito dos filhos. Eles podem falar quando a gente está em audiência pública para demonstrar que são pessoas preocupadas com os direitos das crianças, mas não. Na história, todos eles sempre se dedicaram aos direitos dos pais. E eles sempre vão usar essa retórica atrativa aos conservadores. Antifeminismo, fortalecimento patriarcal. Antifeminismo, fortalecimento patriarcal. Antifeminismo, fortalecimento patriarcal. Pois bem, aqui está a página A Voice for Men, formado por Paul Elan, Gary Costanza e Robert Brockway. Ok, e como vocês podem ver, existem uma rede, são vários nomes de vários sites que são militantes desses homens que lutam pelos direitos de homens e meninos. Vamos ver a tradução dessas páginas? Olha, a Voice for Men é dedicada a abordar normas sociais, legais e culturais que impactam negativamente a vida de homens e meninos. Quem que falava sobre o relacionamento de homens e meninos? Vocês se lembram? Vocês se lembram? NAMBLA, lembra? Ó, olha aqui, ó. Essa associação, criada em 1978, descreve uma organização política para os direitos civis e educação, cujo objetivo é acabar com a opressão de homens e meninos. Então, esses grupos militantes que agora estão na internet, eles estão para somar os esforços para terem relacionamentos de homens e meninos com consentimento e de uma certa forma blindados pela lei. Ocorre que, devido à militância, hoje grande parte dos países estão sabendo do que se tratam esses homens. Vocês podem ver que, inclusive, é muito interessante que depois que eu fiz esse PowerPoint, Paul Elan sai do Voice for Men e fica só um agora. Mas o e-mail de Paul Elan tá lá, ó. Tá aqui, ó. Ele que é o responsável pela página. Olha o que ele falou dia 22 de julho deste ano, 2019. A censura continua. Esta imagem reflete um resumo dos últimos 28 dias de atividade do meu canal no YouTube. Nos últimos 3 anos eu estava recebendo de 1.000 a 3.000 e mais novos assinantes por mês. Há 2 meses atrás, novos assinantes ficaram, engasguei. Agora estou a ter uma perda líquida de assinantes. É assim que o fascismo corporativismo se parecem. Qual o interesse desses homens de angariar pessoas? São vários motivos. A máfia dos laudos para psicossociais, para os psicólogos, a máfia de advogados e também a monetarização na internet. Quanto mais gente entra, mais curtida se tem nos vídeos, mais esses homens ganham dinheiro. Vocês acham que eu estou falando demais? Entrem nesse site aqui e vocês vão ler o que uma jornalista que esteve assistindo um congresso onde o Paul Elan participou escreve. Ela diz o seguinte: é bastante revelador que ele parece pensar que o verdadeiro sucesso do ativismo da Voice for Men é medido não pelo que ele e seus seguidores são capazes de fazer por homens e meninos, mas por quanto dinheiro ele pode obter, uma porcentagem desconhecida, da qual vai diretamente para ele. Mas um dos ativistas em favor das crianças nos Estados Unidos, Dr. Richard Ducote, esse advogado foi
o advogado que denunciou ao FBI as crianças que eram abusadas de 1985 a 1998 e que teve a oportunidade de conhecer Richard Gardner pessoalmente, ele, Dr. Richard Ducote, em seu site, ele diz o seguinte sobre esses grupos: o ódio das mulheres é um tema comum. Vários líderes de grupos de defesa da custódia dos pais são claramente misóginos e usam seus sites da internet para exortar os homens a agir contra as ex-esposas usando uma linguagem cheia de ódio. Eles são descritos como exibindo misoginia virulenta, espalhando propaganda anti-mulher falsa e aplaudindo e até encorajando atos de terrorismo doméstico e violência extrema contra mulheres e crianças, até e inclusive assassinato. Vamos ver como isso ocorre? Em 2016, no Brasil, nas páginas de Facebook desses caras, nós visualizamos no dia 30 de dezembro, na cidade de Esteio, um desses militantes escreve: acontecerá uma coisa muito ruim na virada do ano, eu sei. No dia 1º de janeiro de 2017, na cidade de Porto Alegre, assim escreve o militante: quem lembra que falei que iria acontecer uma tragédia na virada do ano? E aí uma das pessoas pergunta: viram a chacina em Campinas, São Paulo? 11 mortos, ex-marido mata ex-mulher e o filho e parentes, logo depois se suicida. Foi 11 minutos após a virada. Esse mesmo homem que avisa as pessoas, os militantes, que haveria uma chacina, algo muito ruim, ele mesmo avisa que foi a chacina de Campinas. E o que esse criminoso fez, né? Esse pai que entrou na virada do ano em Campinas, na cidade de Campinas, na virada do ano de 2016, esse homem entra na casa, não esse homem do Rio Grande do Sul, um pai de Campinas, ele entra na casa da mãe, invade, e a família estava toda junta para comemorar a virada do ano, e então com uma arma ele mata várias pessoas da mesma família, mata por último o filho e depois se mata. Esse homem, ele deixa uma carta e ele escreve o seguinte: eu morro por justiça, dignidade, honra e pelo meu direito de ser pai. Na verdade, somos todos loucos, depende da necessidade dela aflorar. Olha, ele diz: somos loucos. Por que ele não usou sou louco? Ele estava representando ele ou ele estava representando um grupo? Ainda esse mesmo criminoso escreve: a vadia foi ardilosa e inspirou outras vadias a fazer o mesmo com os filhos. Agora os pais, quem irão se inspirar e acabar com as famílias das vadias? As mulheres sim têm medo de morrer com pouca idade. Bem, vamos ver o que foi a chacina de Campinas. Autor da chacina em Campinas expõe ódio à mulher a quem chama de vadias. Em carta, Sidney Ramos de Araújo ironiza a Lei Maria da Penha, chamando-a de vadia da Penha. Veja quem são as vítimas da chacina em festa de Réveillon em Campinas. Homem matou o filho, ex-mulher e familiares dela na virada para o ano novo. 12 pessoas foram assassinadas e 3 estão hospitalizadas. Sidney matou todas essas pessoas e o filho dele viu ele matar a mãe. Quando o filho dele viu ele matar a mãe, o filho dele gritou: pai, o senhor matou a mãe? Ele foi e matou o seu filho. Veja que inclusive aqui do lado, ó, tem uma Bíblia, né? Então nós percebemos que essa família era uma família que procurava ter Deus no coração, né? E infelizmente essa mulher se envolveu com um homem agressivo. E o que ocorre depois? Ocorre que depois, no dia 1º de janeiro, começa os mimimis nas páginas da internet desses ativistas. Ainda a justiça nem tinha tirado os cadáveres e nem sabia do que se tratava a questão, mas eles estavam lá, os ativistas gardenistas, dizendo: mais uma tragédia em função da alienação parental e falsa aplicação de guarda compartilhada. Ó, 1º de janeiro, outra, a chacina em Campinas.
Não acho que o que ele fez foi correto, mas é uma atitude compreensível para quem, como eu, convive diariamente com decisões injustas do nosso judiciário, que insiste em continuar concedendo guardas unilaterais com visitinhas quinzenais de 3 horas na casa do genitor. Ou seja, inversão de valores, né? Enquanto nós estamos falando de um criminoso que invade uma casa e mata uma família toda, os gardinistas colocam esses criminosos como uma vítima do sistema, né? Porque não se cumpre a alienação parental. E aí nós podemos ver outros casos. De 2016 a 2018, foram mais de 100 casos na pesquisa com o Google. Pai mata filho esfaqueado e comete suicídio para vingar da ex-mulher. Pai se enrola em colchonete com filho, provoca incêndio, os 2 morrem em São Paulo. Americano mata seus 3 filhos brasileiros e depois suicida em Porto Rico. E assim por diante. Ódio à justiça, ódio aos políticos, né? Desmoralização a juízes, desmoralização aos políticos, né? Inclusive combinando entre eles de pegarem o senador Magno Malta em público e bater nele, né? Ó, se você der uma surra em Magno Malta em público, será uma humilhação mais apropriada e eu ficarei muito feliz. Entre para o meu grupo Homens Pais Vítimas de AP para ajuda prática, né? E assim por diante. Bem, pessoal, eu acho que por enquanto vai ser só. Eu só quero terminar essa frase e deixar principalmente para esses políticos que estão brincando com a lei da alienação parental, achando que é simplesmente uma briguinha de homem e mulher. Primeiro abusaram das crianças na Europa, mas não me importei com isso, eu moro no Brasil. Em seguida abusaram de algumas crianças no Nordeste, mas também não me importei com isso, eu vivo no Sudeste. Depois abusaram das crianças do meu bairro, mas como não as conhecia, também não me importei. Agora os pedófilos abusaram sexualmente do meu filho, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Que os políticos possam entender que nós não estamos brincando e que esses pedófilos, que esses ativistas não estão para defender os interesses das crianças, mas há um interesse muito maior e muito mais abrangente do que eles estão enxergando. Tenham uma boa tarde e até a próxima.